encontrar lá em São Paulo. Mas o Mirassol, que nas últimas 3 rodadas vem perdendo, vem declinando aí ao longo de todo o campeonato, pelo menos agora mais recente, né? Eu acho que o Inter tem grandes condições de ganhar o jogo. E aí fazer o primeiro revés, inclusive do time paulista lá, né? Ele não perdeu em casa ainda. Já falei sobre isso ao longo da semana, mas não gosto muito da escalação, tá? Não gosto muito do Oscar Romero como substituto do Carboneiro. Eu gostaria do Gustavo Prado, para ter um pouco mais de velocidade, até um pouco mais de jovialidade no time. Mas o Ramon tem sido isso, né? Apostado nos caras mais velhos, nos cascudos, nos caras que ele conhece também. Já trabalhou com o Oscar Romero em outros momentos da carreira do próprio Oscar Romero e tal, a seleção do Paraguai. Enfim, dá para pensar que a gente pode ter sim um bom resultado e trazer pontos, pelo menos, de lá. Eu vou te dizer que eu não jogaria pelo empate, não. Eu acho que dá para ganhar tranquilamente lá. Eu não sei se tranquilamente, mas eu acho que dá para ganhar. Eu acho que dá para ganhar. Acho que é uma oportunidade do Inter romper, de fato, com a desconfiança que ainda paira sobre a equipe. Eu acho que sabe aquele jogo de virada de chave? Pode ser. Eu acho que é esse jogo. Pô, é um time que está invicto em casa, né? É um time que tem uma extraordinária campanha. É um time que encarou todos os grandes do Campeonato Brasileiro de igual para igual. E eu vou te dizer mais assim, de todos os desafios recentes do Inter, esse é o mais difícil. Recentes. Tá? Esse é o mais difícil. Não, mas teve o Corinthians recentemente. Não. Não, teve Corinthians, teve Botafogo. O Corinthians estava com reserva, mas o Botafogo... Não, discordo. O Botafogo, com todo respeito, assim, deixou de ser o Botafogo há horas, tá? O Mirassol, ele é aí que tá. O Mirassol, por exemplo, veio na arena aqui e já apresentou presepada para um monte de clube. Eu penso que dos desafios recentes, esse é o mais difícil. É que a análise desse jogo, ela tem que ir além da história, né? Se tu for falar em história, camiseta... Tô falando no momento. Aí a gente vai partir no lugar comum. É obrigação do Internacional. Não é. É só olhar para o Campeonato Brasileiro e ver que não é obrigação. Não, tu falou bem. O enfrentamento que o Mirassol já fez com os grandes clubes faz com que o jogo seja difícil. Quando eu falei tranquilamente, eu não quis dizer que vai ser fácil o jogo, mas eu quis dizer que, em cima do trabalho, em cima daquilo que o Inter apresentou contra o Botafogo, que dá tranquilamente, eu digo no sentido assim, olha, não dá para jogar por um empate. Não dá para buscar só um ponto. Não, nós temos que realmente ir lá para ganhar o jogo. Não. Cara, assim, até tem uma outra questão de tabela, né? Se a gente pegar que ganhando o jogo vai a 35, o Inter tem um jogo a menos. Ganhando esse jogo a menos 38, tu embola tudo ali naquela zona de Libertadores. Fora, né? É a minha estratégia para o Inter voltar a sonhar com a pré-Libertadores. Olha só, eu tenho uma ideia que não é black, é rosa, é laranja. Entendeu? Orange. É o seguinte. Eu miro esse muito. É o mundo Ribeiro. Sabe o que poderia ser? Poderia ser black, a gente desenhar aqui uma tática. O cara jogar uma caneta. Imagina uma caneta digital. Exato. Cara, hoje eu quero que o Inter jogue assim. Olha só. Eu sei que é diferente. E não adianta tu ter chilique. Não. Mas eu coloco esse jogo como o jogo contra o Bragantino. Eu sei que o técnico é diferente. Eu sei que os jogadores talvez sejam um pouco diferentes. Sim. Eu sei que o adversário está vivendo. Mas eu miro esse jogo, em termos de estratégico, como o jogo contra o Bragantino. A minha convicção de que o Inter vai ganhar é porque o Inter vai respeitar o Mirassol, entendeu? E vai acabar com esse tabu que está na hora, alguém vai ter que fazer, e para a sorte do Inter vai ser ele. Tá? O Inter vai jogar de forma reativa, vai surpreender o adversário e vai ganhar. E não estou nem falando de questão de camiseta, isso aí não precisa falar, história, tá? Eu sei que o Mirassol tá bem, tá, mas deu, acabou. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Respeito muito a opinião de vocês, mas vocês estão totalmente fora da casinha. Totalmente fora da casinha. A única coisa que possa... Hã? Eu também? Não, eu não ouvi tua opinião ainda sobre o jogo, mas eu tô falando dos dois que argumentaram aqui. Eu falei que ia ser muito difícil. Então eu tô contigo, então. Porque assim, cara, a não ser o sentimento do Colorado, no caso do Ernest, né, o Ribeiro acho que é exemplo,
Cara, não tenho que explique uma opinião como a de vocês. O Ernest chegou a dizer, e cara, não é clubismo, velho, eu tô falando com toda a seriedade do mundo aqui. O Ernest chegou a dizer que o jogo de hoje é tranquilo pro Inter ganhar. Não. Falou foi, uma vitória tranquila. Acabei, inclusive, de dizer. Ele corrigiu. Acabei de corrigiu, dizer. então. Acabei de dizer. O tranquilidade que ele quis dizer não foi no sentido de jogo de fácil. que barbada. Tá, então o que é tranquilidade? Tranquilidade no sentido assim, de trabalho em cima em cima da continuidade o Inter tem um jogo bom e o resto tudo ruim. Por isso, em cima do jogo, em cima da tranquilidade da vitória em cima do Botafogo, do período da data FIFA para trabalhar, da sequência que pode vir em cima de um jogo de que hoje ele já não é mais tão difícil quanto, por exemplo, 3, 4 rodadas. É um time organizado? Não tenho dúvida. Mas o Mirassol estava muito mais em ascensão há 3, 4 rodadas do que agora. Cara, eu acho que vocês estão muito baseados no que aconteceu na última rodada, na vitória do Inter. muito baseado na goleada que o Grêmio sofreu. Não, eu tô baseado... Não tem nada a ver com o Grêmio isso, cara. Eu tô baseado nas campanhas de ambos. O Inter do Ramon Dias fez 2 jogos ruins e um jogo bom. Ele ganhou do Botafogo jogando bem, mas eu acho que muito mais por demérito do Botafogo. Eu concordo com o Pedro, acho o jogo do Mirassol mais difícil. O Botafogo tem um time com jogadores qualificados, mas um treinador que não tá fazendo encaixar. Não é mais aquilo. O Botafogo aqui no Beira-Rio não foi parâmetro pro Inter. Corinthians reserva. Exato. E o gol que o Inter fez cedo no Botafogo facilitou a estratégia também, de descer um pouquinho as linhas, jogar em transição. O Mirassol não perdeu nenhum jogo em casa, gente. Eu acho que a gente tá olhando muito o tamanho do Mirassol. Eu achei, sinceramente, que esse preconceito com o Mirassol já tivesse terminado. O Mirassol não perdeu nenhuma em casa. O Mirassol tirou pontos de praticamente todos os grandes. Portanto, ele vendeu caro pro Flamengo, inclusive. Ele joga em casa hoje. Ele é um time ajustado, organizado, que segue à risca aquilo que o treinador coloca como ideia. E vocês estão me dizendo que o Inter vai em São Paulo. Vocês estão dizendo com a maior tranquilidade aqui que o Inter vai em São Paulo e vai ganhar desse Mirassol. Tá na hora de perder. Pode ganhar. Futebol é futebol, gente. Futebol é futebol. O Inter já ganhou, para pegar o Inter já ganhou do Barcelona e já perdeu pro Mazembe. Futebol é futebol. Não é correto, tô lembrando da maior glória. Eu tô muito radical. Eu tô lembrando da maior glória da história do Inter, para mostrar que eu não tô de corneta aqui. Futebol é futebol. Agora, no Real Madrid. Não é, cara. Não é o Real Madrid. Sabe o que o Ribeiro se transformou? O Ribeiro se transformou no ilusionista de Colorados. Ele disse que o Inter eliminaria o Fluminense, que o Inter eliminaria o Flamengo, e agora ele tá dizendo que o Inter vai ganhar do Mirassol em São Paulo, coisa que ninguém fez, e que o Inter vai para pré-Libertadores. Parabéns, assim como o Grêmio, eu acho parabéns, que os dois estão com chances. Não, mas é que quando eu decidi acreditar. É que o Gamba usou um termo interessante, tá? O jogo da virada de chave. Por exemplo, se tu pegar e lembrar que o Roger, ele enfilera 16 jogos sem perder, num empate, a partir de um empate no jogo contra o Cruzeiro, com 1 a menos, inclusive, o Cruzeiro era amplo favorito. Eu sei que o Cruzeiro não é o Mirassol, eu sei disso, mas o Cruzeiro era amplo favorito naquele jogo, o Roger não estava bem, tanto que teve que chegar o D'Alessandro para as coisas meio que se assentarem dentro do vestiário. Aí a gente vai lá e empata o jogo no Mineirão. E aí, a partir daquilo ali, o Inter enfilera 16 partidas de invencibilidade e acaba na Libertadores. Então, assim, eu acho que é um jogo, sim, para virar chave. Eu acho que é um jogo para ser, talvez, o ponto de partida para algo mais. Eu não acho que a realidade do Inter é brigar com o Z4. Vou voltar a dizer, o jogo contra o Botafogo pode, sim, ter tido virtudes do Inter e muito mais problemas do Botafogo, como tu está falando. Pode ser, perfeito. Só que, quando tu encontra uma forma de jogar, quando tu encontra uma escalação, quando tu encontra os teus jogadores, de repente, que tu quer apontar aquilo pro campo, eu acho que a coisa é mais fácil de tu vencer. Mas o Inter que jogou contra o Botafogo já não é o mesmo Inter em termos de escalação que vai jogar contra o Mirassol. Não tem o melhor jogador. Já muda. Mas peraí, não tem o melhor jogador. Já é outro time. Claro. A gente tem que focar na realidade. E aí eu quero destacar o que o Bruno acabou de dizer, gente. Contexto, tendência, realidade, tá tudo interligado. É a certeza do Mirassol e a incerteza do Inter. Me desculpa, a tendência baseada não em achismo. Nós tivemos 2 semanas de gente, pauta. eu não estou me baseando em achismo. O empate é bem razoável. Eu estou me baseando em realidade, tendência e contexto. Hoje,
A tendência é que o Internacional perca para o Mirassol, porque eu estou levando em consideração o momento do Mirassol, a certeza do Mirassol e o Internacional, que é uma incógnita. Como eu falei para o Ernest, é daqueles jogos para representar a virada de chave. Por quê? Vem de parada FIFA, mostra que aproveitou bem, venceu o Botafogo antes, vai respirar, tem o jogo para recuperar contra o Bahia, tu pode bater em 38 pontos e isso transforma o Inter em uma equipe que vai disputar um outro campeonato. Dentro do Campeonato Brasileiro. Mas não dá para desconsiderar que a realidade... Nós temos argumentos... O problema é que o Inter... Eu achei que nós temos argumentos... Assim, o Inter pode... Repito, o Inter pode ganhar hoje. Futebol tudo pode acontecer. Não Claro, vamos cravar que o Inter claro. vai perder o jogo. Não tem como. Mas assim, nós temos argumentos muito mais concretos para dizer que a tendência é do Inter perder do que ganhar. É isso Por aí. isso que eu fiquei assustado. E eu concordo com vocês. Fiquei É assustado isso. com a análise de vocês de que hoje o Inter vai ganhar tranquilamente, não sei o quê. Que isso, Não, gente? e eu É isso concordo. aí, Não. Que isso? Mas eu vou voltar, eu vou voltar a pedir que tu entenda o que eu falei em cima do tranquilamente, que eu cheguei a corrigir, se deu a entender de que Então, eu acho que é barbada. Tu retira Tiro tranquilamente. tranquilamente, Então. tá? Então tá. Agora Tiro tá. tranquilamente, mas tranquilamente em cima de um trabalho, em cima de coisas que a gente acompanha, em cima daquilo que a gente ouve do próprio vestiário. Mas não te dá certeza também. Tá, eu quero- não te dá, eu claro que quero- Por exemplo, o jogo treino não deu pra ver. Eu quero por ouvir exemplo. os exemplos, sabe por quê? Porque assim, ó, Ah. eu vou pros dois lados, pra não parecer só o xarope aqui que acha que tudo tá errado. Não, eu acho que tem muita coisa que melhorou no Inter. Por exemplo, nós estamos falando aqui há um tempão que é melhor colocar 3 zagueiros e soltar os laterais, pela característica dos laterais, pra se defender melhor, etc. E ele fez isso e super funcionou contra o Botafogo. Então esse é um ponto do Ernest que eu acho que faz total sentido. Agora, o Pedro lembrou, não é o mesmo time. Não é? Porque não tem o melhor jogador. O Carboneiro não joga. E aí, no comparativo, se fosse o Wesley, o Inter tem o Wesley ainda, vai entrar o Wesley. Ah, beleza. O nível é parecido, embora o Wesley não estivesse numa Sim, boa mas fase. já melhorava, né? Ou então o Wanderson, que antes foi pro Cruzeiro. Agora, o Oscar Romero, primeiro que é um absurdo, o Oscar, ele pode fazer um gol hoje, calar minha boca, mas eu venho aqui e peço desculpas pra ele, não tem problema nenhum. Não, tu tá analisando mas eu tenho hoje, que falar tu tá antes. analisando hoje. Eu tenho que falar antes. Claro. É um absurdo o Oscar Romero jogar, gente. Eu tenho O pavor, Gustavo eu gosto Prado de é pedir muito melhor. desculpa. Eu acho Tu tá analisando, tá correto. Eu me desculpa, eu acho Futebol assim, é assim. Eu acho que tem muito, Ribeiro Neto, do pensamento mágico. A parada FIFA resolveu todos os problemas. O Ramon Dias Não. encontrou um novo Não, esquema. isso o Oscar não. Romero é o cara que vai Não. fazer o Internacional voltar a jogar de uma forma propositiva. Não, mas tu há de convir- É muito pensamento mágico. Mas tu há de convir que. Mas Mas ele tu há de gosta convir do que. jogador. Uma coisa é Mas tu eu jogar tenho- eu quarta tenho- e domingo e não ter tempo pra treinar. Perfeito. E outra coisa. Não é pensamento mágico. É tipo assim, tu teve 10 dias pra aprimorar um pouco mais da questão física, aprimorar um pouco mais daquilo que tu quer em cima do 3-5-2. Mas Tu eu vou teve recorrer- tempo pra trabalhar. mas Não eu é um vou pensamento recorrer- mágico. mas É eu vou trabalho. recorrer- eu vou recorrer à estatística que é dado que Carlos Guimarães, que outrora fez parte aqui da bancada, trouxe. O Internacional, nos últimos 2 anos, não conseguiu aproveitar a data FIFA. Não, com o Roger sim. Não conseguiu aproveitar a data FIFA. Não, com o Roger sim. Por isso que o eu tô Roger dizendo, é de novo o atual. pensamento mágico. Não. O Roger, a data ao FIFA vai contrário, resolver os problemas. Ao contrário, o Roger, nesse período de 16 jogos de invencibilidade, ele não só aproveitou, como o Inter melhorou. Se tu pegar o Roger recente, aí sim. Mas o Roger recente era uma derrocada que lá atrás, quando perdeu pro Atlético Mineiro, no dia 12 de junho, tá? Agora desse ano, de 2025. Antes da parada para o Mundial de Clubes. Antes da parada para o Mundial de Clubes, ali a direção já tinha que ter entendido. óbvio. Opa, não adianta Ali tinha que ter ter saído. data FIFA. Ali tinha que ter O saído. trabalho já está Mas olha só. em derrocada. Eu costumo, assim, eu sei que é sempre pauta na imprensa, assim, né? Como vai voltar da data FIFA? Como se os treinadores fossem mágicos. O Grêmio perdeu 2, né, lesionados em data FIFA. Então, né? eu É acho assim, loucura ó, isso, é. todo mundo tem data FIFA. Não, o Inter ganhou uma data Mirassol. FIFA. Mirassol também ganhou. Todo mundo teve tempo pra treinar. Então, não quer dizer que porque tu teve uma parada FIFA, tempo pra treinar, tu tem que ganhar na retomada. Eu não acredito em mágica. Eu acho que tu tem que ter qualidade. Falei antes sobre a ausência do Carboneiro, mas dá pra ir adiante. Esse time do Mirassol, se vocês já viram jogar, é um time extremamente intenso. É um time de muita velocidade, pegada, todo mundo dá a vida, não tem um destaque, é o coletivo que se Ponteiros, destaca. corredores, velozes. Os caras são de se matar em campo. É isso aí. Aí eu olho pro time do Inter, destacamos o Carboneiro, mas vamos além. Nós temos um meio-campo tartaruga do Inter.
Nós temos Thiago Maia e Bruno Henrique escalados. É muito lento com o time o Oscar Romero. É muito lento. Meu Deus, gente. Olha só. Me desculpa, Ernest. Não, é correto. E o Alan Patrick, É muito lento. e o Alan Patrick, que jamais nós vamos contestar a qualidade, porque ele é muito bom jogador, também é lento. Então, o Alan Patrick é lento, o Oscar Romero é lento, o Thiago Maia é lento, o Bruno Henrique é lento. Vai enfrentar o time inteiro. Vai pegar Mas o time por isso que eu intenso. falei, mas por isso que eu Tendência falei, que tome mas por isso que eu carro, falei que eu velho. preferia, mas é por isso que eu falei que eu preferia o Gustavo Prado, que é um pouco mais veloz e para mim ele se assemelha mais com o Carboneiro do que o Oscar Romero. Mas ao mesmo tempo, tu pode pensar que tu pode ter qualidade de controle de bola. Claro, para segurar um time intenso é horrendo, tá? Mas que tu tem cadência, que tu tem um pouco mais de bola. Ontem mesmo, analisando aqui, quando a gente trouxe o Campinho, ainda falei, tu vai depender muito do lado esquerdo do teu lateral. Porque o Oscar Romero, a característica dele é vir mais central e não o meia ponta. Então ele vai pegar a bola, vai vir mais para dentro, para jogar talvez mais do lado do Alan Patrick. Pro Romero e pro Bernabé, aliás. Pro Bernabé entrar. Fundo, E aí tu já vai... E cruzar pra Ninguém. Ninguém. Pra ninguém. Não tem ninguém na área. Pra ninguém. No sentido de chuveirinho, sim, né? Mas, por exemplo, daqui a pouco uma bola cruzada pra trás... Mas o gol do Ale Patrick contra o Botafogo foi assim, Também. E sabe o que o treinador do Léo Condé... Não é o Léo Condé do Ceará, é o Guanais, Rafael Guanais. Sabe o que ele fez durante a data FIFA? Ele estudou esse tipo de jogada. Não, com certeza. Mas, Eu duvido que o Mirassol vai dar essa brecha pra esse cruzamentinho pra trás pro Alan Patrick ali. Isso aí já tá manjado. Se a gente sabe, quem dirá o analista do Eu Mirassol. vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô, não sei, eu vim tão feliz pro programa, cara. Bem, assim, sabe? Argumente. Tá? Nós tiramos a tua energia positiva. Eu só o Misael pra fazer eu ser feliz de novo aqui. Bruno, que ranço é esse? Mas Tu tomou ranço é um chá análise, de cara. limão e tal. Tu está formando análise. O ranço é o Inter que tá gerando. transformou. Não a é só, gente. gente. Eu tô olha argumentando só. aqui. Eu não tô em cima do sol, do meu sentimento. Eu tô argumentando aqui que eu acho que o Mirassol é favorito. Mas, por favor. É que assim, ó, é que o Mirassol ser favorito é uma obviedade. O pessoal tu olhar a tabela, a campanha. Agora, eu vou dizer, então tu concorda comigo, é que não é, que tinha levado ele que o Inter ganhasse vocês 2-1. transformaram o Mirassol no novo Real Madrid. Não. É inacreditável. O Superlativo, Reinaldo não. vai disputar o melhor do mundo. nem tocamos no Entendeu? nome. Sabe? Gente, calma um pouquinho. O Mirassol, é óbvio que ele teve um grande trunfo na competição. Um trunfo. Ele sempre esteve com a semana livre para trabalhar. Isso é Porque verdade. ele nunca disputou mais nada além do Isso é Campeonato verdade. Brasileiro. Então, ele não teve problema de lesão. Mais um entendeu? elemento a favor do Mirassol. Ele Agora tem a poderia ser data mais FIFA. intenso e coisa e tal. Que descansou. Hoje, o Mirassol descansado é organizado. Imagina com uma data FIFA. Hoje vai pegar o Inter descansado também. E ele mais organizado. Tá? Então, assim. Porque ele já tá encaixado, Ribeiro. Assim, ó, em primeiro lugar, eu não vou, como o Bruno está fazendo, derrotar o Inter de véspera. Não vou. Cara, ele não tá derrotando. Não está. É que tu tá decretando a vitória de véspera. Não. Eu acredito que é não tá possível. derrotando, tá bom? Usei até o meu argumento, que eu estou vendo o espelho do jogo contra o Bragantino. Que, Sim, aliás, Bragantino não e perdeu Mirassol não perdeu o Mirassol. iguais, hein? Não, o Bragantino jogou lá em Mirassol e não perdeu. Agora. Tá bom. Tá? Então, assim, ó, eu acredito que o Internacional ganha o jogo porque o Internacional tem condições para isso. Tá? Eu espero, evidentemente, que o Ramon Dias tenha estudado o adversário, O papel é melhor, tenha né? reestruturado o seu esquema tático. E o Oscar Romero, ele pode não jogar nada, mas ele tem a confiança do treinador. Né? Ninguém dá tiro no pé. Por que é? Ramon Dias adora Se ele Oscar está Romero. colocando o Oscar Romero, é porque alguma coisa ele pode dar para ele em termos táticos, especialmente. Ele acredita. Então, vamos lá. Sabe? Eu só estou te dando essa Tu viu vírgula, Mirassol e Bragantino? Vi. Tu sabe, então tu viu que o Mirassol, o Bragantino, aliás, jogou de forma bem recuada. Claro, que é o que o Inter vai fazer hoje. Aí é que tá. O Bragantino apostou em recuar as linhas, porque o Mirassol teria que propor o jogo. O jogo do Mirassol não é propor o jogo. O jogo do Mirassol é jogar em transição. Aí tu tá me dizendo que hoje o Inter vai se fechar contra o Mirassol para jogar em transição. Seria uma estratégia correta se o Inter tivesse jogadores para isso. Quem é que vai puxar o contra-ataque no Inter? Assim, qual dos A lentos? válvula de escape é o Vitinho e os laterais. Qual dos lentos eles vão puxar o contra-ataque? O hoje? Inter vai ser rápido pelo corredor com os laterais. Vamos lá, Ernest, rapidinho Pode aqui. ser? Rapidinho. Fala sobre É que na verdade, assim, cara, se a gente olhar no papel, o Ribeiro olhando para o papel, é óbvio que o Ribeiro vai olhar e vai dizer, olha, o Inter tem mais time que o Mirassol. Os nomes, mesmo lentos, os nomes do Inter
são melhores que os nomes do Mirassol. Eu não acredito que o Inter vai se retrancar. Não acredito que o Inter vai jogar esperando o Mirassol. Eu acho que vai ser um jogo de muito mais estratégia e muito mais contexto de meio campo, principalmente em cima do 3-5-2, do 3-4-3 que o Ramon Dias vem fazendo, mas eu acho que principalmente vai ser um jogo de força, de combate, e que é principalmente a característica do... Deus é poderoso, vamos lá. Vamos seguir no debate do Internacional com o Mirassol, porque tem várias vertentes que estamos trazendo aqui sobre esse jogo, e me parece que ainda não é o momento de usar a partida de hoje como algo definitivo sobre o trabalho dos dias, né? Porém, pode, né? Porém, é aí onde eu vou chegar. Porém, entre a realidade, né, e o ideal, tu tem uma torcida do Internacional que está um pouco assim como o Ernest, depositando uma grande expectativa que essa volta da parada, alguma coisa diferente, positiva vai acontecer. Sim. E se não acontecer? Esse é o ponto. Não, mas esse é o ponto. É que assim, eu acho que a gente gostou da minha análise? Sim. Obrigado. Vou passar. É que eu acho que a gente está fazendo uma... Claro que a gente está tentando entender, mas e o C, e o ruim e tal. Mas, gurizada, olha só, eu não estaria animado, ou eu não estaria com uma perspectiva positiva se o jogo do Botafogo não tivesse mostrado algo bom. Se o jogo do Botafogo tivesse mostrado mais do mesmo em cima do Juventude, em cima do Corinthians, igual contra o Botafogo, não. Pô, todo mundo aqui pedia o 3-5-2. E eu digo aqui no programa e também na imprensa gaúcha como um todo, né? Houve o 3-5-2, houve uma vitória, o Inter jogou bem. Mas não é mais o Botafogo daquele... Dane-se. É o Botafogo, que está acima do Inter, inclusive, na tabela. Entende? Então, teve melhora, teve uma nova formatação tática, jogadores que tinham muitos, mas muitos defeitos e problemas com o Roger subiram de produção. Aqui a gente coloca o Thiago Maia, aqui a gente coloca o Bruno Henrique, aqui a gente coloca, inclusive, o Juninho, que depois teve o Vitor Gabriel entrando, né, por causa que estava com a questão da lesão muscular. A chegada do Gabriel Mercado dá outra cara para o time, desde o jogo contra o Corinthians. Então, eu acho que a gente tem coisas boas para falar e perspectivas boas para ter. Não é só clubismo. Não é só clubismo. Se tivesse um jogo horrendo contra o Botafogo, bom, aí sim. Mas é assim, ó... Aí eu lavaria a mão. Os colorados, eles precisam se acostumar com as predileções e daquilo que os treinadores gostam de fazer quando estão na casa mata, né? Por exemplo, o Ramon Dias, ele tem uma predileção e gosta muito do Oscar Romero. Então é bom os colorados se acostumarem que se não tiver o ideal lá, o Carboneiro, ou um outro dianteiro ideal, vai jogar esse jogador. E isso muda o jeito de jogar. É isso que a gente está salientando justamente por enfrentar um Mirassol que vem numa crescente. Mas o Brighton da Inglaterra quer contratar o Oscar Romero. Né? Dizem. O Oscar Romero eles querem contratar. Não é. Não é o Oscar Romero que eles querem contratar? É o Prado. Cara, tu é muito bom. Eu não sei... É muito engraçado. Não, na verdade não foi uma piada, foi uma ironia com o Ramon Dias. Porque assim, ó... Mas não é uma... Cara, o Gustavo Prado tava na seleção agora. E assim, eu não vou nem pegar... Caiu na primeira fase. Tudo bem. Pela primeira vez porque na história. Porque o treinador não existe. Ele existe. quase não jogou, né? E o treinador não existe, não era nem pra ser treinador há muito tempo da seleção. O Ramon Menezes é horrendo. Não existe, foi demitido agora já não classificou para a Olimpíada. 2 anos de atraso. Exatamente. Quando não classificou para a Olimpíada, já tinha que ter sido demitido. O Oscar Romero passar na fila do Gustavo Prado é dose. Então, dose. Não é só pela... estão defendendo a juventude pela juventude, não é isso. Além do fato de que o Gustavo Prado é melhor, ele tem uma característica mais próxima ao Carboneiro. Concordo. Cara, eu acho que por todos os motivos deveria ser o Gustavo Prado. Mas eu concordo com o ponto de vocês, mas eu tento entender a lógica dos dias. Pois não. Além da amizade. Não, a lógica dos dias é a seguinte, tá? Eles conhecem um Oscar Romero que já entregou. Não no Inter, mas já entregou. Qual é a aposta? Vamos recuperar esse jogador. E desculpa, tá, gente? Isso acontece com todos os treinadores. Isso é a coisa mais velha no futebol. Por isso eu citei. Eu não quero usar a expressão bruxo. As predileções. Porque o bruxo é pejorativo. Parece que o cara é bruxo. Não.
Ele tá apostando que ele pode recuperar. Tá, perfeito. O Renato fazia isso no Grêmio. O Mano Menezes com o Edenilson. E a gente critica. Não, mas eu não tô dizendo que não tem que criticar. Não, tá correto. Tá correto. Tá correto o a ponto crítica. que eu quero chegar é, vamos dar um voto de confiança. Eu acho que é legítimo a tentativa É que o voto dos de dias. confiança é sempre deixando o guri no Tudo banco. bem, mas eu te entendo. Eu nunca vi aqui, vamos dar um voto de confiança pro guri. Bruno, Olha tu que tá legal, certo. na base. Na essência Não. tu tá certo, mas é que eu quero ir para o outro lado. Não vamos condenar, não vamos estabelecer já uma avaliação definitiva do erro. Ele tá fazendo uma tentativa em recuperar um jogador que ele conhece. Ponto. Só que daí eu vou defender o Ramon nesse sentido, tá? Porque é o seguinte, o Gustavo Prado volta agora da seleção na semana passada, basicamente. O cara mal conhece o Gustavo Prado. Esse ponto. Entende? Então, também tu pode defender nesse sentido. Agora, claro, se o Gustavo entra bem, a gente tem que falar da mesma forma que a gente falava do Roger, que a gente falava do Cudê, que a gente falava do Mano. Se entrar bem, tem que ter oportunidade. Mas se o Gustavo entrar bem, vai jogar o Gustavo. Claro. Vai jogar o Gustavo. E assim, Tomara, né? eu não sei tanto assim, por mais que ele tenha escolhido o Romero pro lugar do Carboneiro, tá? Romero foi alijado do time agora quando entrou o Thiago Maia. Mas vem na minha ótica, tá? Vem na minha ótica. Essa conversa dos dias com o Romero vai ser a seguinte: ninguém acredita em ti. Coach, né, velho? Ninguém acredita em ti. A gente acredita. O grupo tá contigo. Vai lá e mostra que tu tem potencial e tu pode ser esse jogador. Cara, usa pra nós isso aqui. E é um jogador a motivação para ele é como se fosse: Romero terá a última chance para provar algo no Inter. Quando rola o jogo agora contra o Botafogo, só para vocês terem uma ideia, o Roberto também jogou e tal, vem jogando com o Ramon Dias, algo que não vinha fazendo com o Roger, tá? Quando dá a vitória no Beira-Rio, o Tainan Nunes, também jornalista, colega nosso aqui. Opa, foi meu aluno, canal do TN. Canal do TN, exatamente. Ele faz um registro na beira do gramado de um Oscar Romero totalmente diferente. Um Oscar Romero um pouco mais animado. Um Oscar Romero, por exemplo, que com o Roger, como não tinha oportunidade, estava pensando até em ir embora. Tá? Tudo bem que o contrato dele é até o final do ano, mas já teve outras propostas agora na janela para ele sair. Daí o que acontece? Ele chega, passa pelo D'Alessandro, na boca do túnel, abraça o D'Alessandro e ergue o D'Alessandro, assim. Ou seja, mostra que o cara tá com confiança, mostra que o cara tá de repente num outro momento, mostra que o cara tá se sentindo valorizado. Pô, como é que tu não vai dar uma chance pra um cara desse? É isso que eu falei. Por que tu vai olhar assim, eu vou pegar o Gustavo Prado, que não jogou o Mundial, que tava... o Gustavo Prado, sem o Ryan do Vasco, era pra ser o dono da seleção sub-20. O Ramon Menezes vai lá e bota ele no banco. Tá? E ele o Ramon Menezes já tinha feito isso com o Ricardo Matias também, né? O Ricardo Matias vai para pré-temporada antes da disputa do pré-olímpico, vai lá e faz de 10 gols da seleção, faz 7. E o cara não joga em nenhum. Desculpa. Jogo. Quem tu acha que tem que ser titular? O Gustavo Prado ou... Eu falei no início do programa, eu não concordo com a escalação. De todas as maneiras defendendo por que tem... Cara, eu não tô aqui demonizando... Não, mas eu não tô defendendo, cara. Eu tô tentando entender a cabeça do cara. Aí amanhã o Oscar Romero faz o gol da vitória, vai dizer o quê? É que existe... Não, eu tô tentando entender a cabeça do treinador. Eu gostaria do Gustavo Prado. Eu falei ontem já. Ah, tá bem. Ontem. Eu não tô Não demonizando concordo com o Oscar Romero. Oscar Romero, gente. Eu acho legal isso que o Gamba falou, de tentar recuperar o atleta e tudo mais. Mas é que assim, ó, olhando pro jogo, olhando pra quem tá fora, quem tem que entrar é o Gustavo Prado. Existe uma... É simples. Existe Pode argumentar de todas as formas. Quem tem que entrar é o Gustavo Prado. Assim, ó, isso aí demanda um pouco daquilo que nós falamos aqui a respeito de política de futebol. Hoje os clubes, muitos, a maioria, eles terceirizam isso para o treinador. Né? Se houvesse uma política de futebol, o treinador já chegava e falava, não. Quem está no início da fila é a base. Né? Mas aí a opção do treinador. Mas não tem nem como cobrar política de futebol do Ramon. Não, claro que não. Não. O que o Ribeiro está falando é falando do clube. Do clube. Chega pro Ramon e diz assim, Ramon, seguinte, ó. Os meninos vão ter a sua vez, tá? Eu sei que tu gosta de alguns, mas os meninos vão ter a sua vez. Tanto que o Luiz Otávio teve. Mas o Ramon Dias, ele quer tirar a conclusão dele pela experiência que ele vai ter. Beleza? Não por aquilo que se diz. Olha, tudo indica o Gustavo Prado, tá bom, mas eu quero ver se o Romero não consegue dar essa resposta. E assim, gente, existe uma lei no futebol que essa é inquestionável, que é a lei do campo. E mais... Mas se ele for hoje lá e não render...
É que por E vou isso te dizer mais, que eu disse que os colorados têm que se acostumar com esse Isso. jogador. Não, e vou te dizer mais, time cara, do Inter. tem- mas ele é tem- criticado. Mas não é se esse negócio de que a acostumar, base parece vai um pra. jogo de hoje. Esse negócio de que a base não é aproveitada, é que aí que tá, parece Justino, mas eu vou defender de novo, tá? Vou defender de novo. Por exemplo, ele vai botar o Vitor Gabriel na zaga hoje, no lugar do Juninho. Ele poderia botar o Vitão pro lado esquerdo e o Cleiton Sampaio no lugar do Vitão no lado direito. Ele botou o Vitor, o Luiz Otávio jogando na abertura do meio-campo, em vez de colocar Richard, Ronaldo, Companhia Limitada. Entende? Então, eu não acho que ele tá